por Deus, né? Esses dias eu estava preparando a palavra, mas hoje eu estava aqui na casa do Senhor, e estava aqui cuidando da casa do Senhor, como o Senhor nos surpreende. E o Senhor me tocou nessa palavra nessa noite. Eu quero que os irmãos estejam abrindo a palavra do Senhor que encontra no livro de João, no capítulo 11, a partir do versículo 39. Amém? Assim diz a palavra. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era a caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse Jesus, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? E tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Até aqui. Pode se assentar a igreja. Nesse texto bíblico, nós vamos falar de 3 vidas. Lázaro, Marta e Maria. E como era costume de Jesus, sempre pregando a palavra, sempre curando, sempre fazendo a vontade do Pai. E naquele momento Jesus estava na Judéia, cuidando das enfermidades, pessoas sendo libertas pela palavra, pelo teu amor, pela sua misericórdia. E como nós colocamos o tema hoje principal, amor e compaixão. Deus, Ele nos ama de tudo, sempre. Mas também Ele tem compaixão por nós. E Jesus, ali, naquele momento, Ele recebe uma mensagem que teu amigo Lázaro estava enfermo. Mas Jesus precisava fazer aquilo que era a vontade de Deus. Não era a vontade dos homens. Porque Deus nunca atrasa nem adianta. Mas era principalmente naquele momento, ele tinha cuidado das coisas do Pai. Se ele estava naquele lugar, ele precisava fazer aquilo que o Pai tinha enviado fazer. Mas dele não esquecia de Lázaro, nem de Maria, nem de Marta. Por que eu falo que não esquecia? Porque ele tinha uma intimidade, uma amizade entre aquela família. A palavra diz que Maria é aquela que ungiu os pés do Senhor. Então, Deus, Ele tinha um amor incondicional sobre essas vidas, como Ele tem por nós. Sabemos que Jesus sabia que essa doença não era para a morte, mas era para ser glorificado o Pai. Jesus trabalhava juntamente com seus discípulos, e ali, ele conversando, Senhor, mas o teu servo já está salvo, porque ele já dorme, porque quando fala morte, fala de sono. Mas Jesus fala que Lázaro não está morto, porque para Deus ninguém está morto, todos estão vivos. Dependente que nós estamos vivos, mas os mortos também têm vida. Nós não podemos ver os mortos e nem eles podem nos ver. Mas nós sabemos que quando Jesus chega naquele lugar, e Marta vai ao encontro de Jesus, sabemos que o momento era de angústia, era de choro, era de tristeza. Não era o momento de você receber uma visita, porque às vezes você nem estava preocupado pelas visitas, mas você preocupava muito mais com aquele que estava morto. Porque o nosso momento é aquele, olhar para quem está morto. Mas Jesus estava ali, sabia que Deus ia operar através dele um grande milagre.
Sabemos que Jesus já tinha ressuscitado Thalia Cume, a filha de Jairo. Mas eu quero que você entenda, não é só você ter fé, é confiar. Porque Marta e Maria tinham fé, mas não tinha assim Jesus ainda. Então Jesus chega aonde colocaram ele. Então eles levam Jesus até o lugar que ele foi colocado. Mas tinha algo que impedia Jesus chegar ali, uma pedra. Interessante que a pedra estava lá de fora, mas Jesus ia cuidar daquele que estava lá dentro. Jesus quer cuidar do nosso interior, não o nosso físico. Jesus chega naquele lugar, 4 dias, como diz a palavra. Imagina como é que aquele corpo estaria, um mau cheiro grande, que as pessoas não podiam aguentar. Mas Jesus já vai preparando todo o ambiente. Todo o momento já estava preparado para aquele dia. E nessa noite, eu quero te perguntar: você tem tirado a sua pedra? Você tem tirado aquilo que tem te impedido de chegar até Jesus? Ou Jesus chegar até você? Nesse momento, era a pedra que estava impedindo Jesus de chegar naquele lugar. Mas Jesus, ele não tirou a pedra, ele deu uma ordem. Vai e tira a pedra. Sabe por quê? Porque tem momento em você que tem que tirar, não é ele que tem que tirar. Primeiro, que tirar as nossas dificuldades, para que o Senhor Jesus trabalhe. Tem momento que ele faz, mas tem momento que ele depende que nós fazemos. Naquele momento, se Jesus tivesse dado uma ordem, aquela pedra ela tinha saído, porque ele tinha poder para fazer isso. Mas ele pede, vai lá e tira aquela pedra. Então Jesus chega naquele momento e fala: Lázaro, sai para fora. E ele começa a andar. Imagina aquele momento, o morto ressuscitando. Às vezes você pensa que muito podia se alegrar, mas também muito também podia estar com medo, porque ninguém imaginava que aquele homem ia ressuscitar. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, essa palavra Jesus nos deixou. Mas que Marta não entendia isso ainda, nem Maria. Mas quando Lázaro sai daquele sepulcro, a felicidade ela começa a estar naquela família. Porque aquelas pessoas, a palavra diz que Jesus amava muito a Lázaro, Maria e Marta. Mas ali existia uma multidão que estava ali para ver o que ia acontecer. Aquele homem curava cego, aquele homem libertava, mas a ressurreição que eles precisavam ver que isso ia acontecer. Porque eles sabiam que ele tinha um poder na mão. Então Jesus chega naquele lugar e tira aquele homem daquele sepulcro. Às vezes nós estamos num ambiente escuro, um ambiente de tristeza, um ambiente de toda amargura, porque a gente às vezes ficamos no sepulcro. Sepulcro não é lugar de você ficar. Eu falo porque quando Elias estava com medo de Jezabel, ele foi para uma caverna. Foi Deus ter ido lá e falar: Elias, sai para fora. E aí não é seu lugar. Deus não fez você para ficar escondido. Deus te fez você para estar trabalhando na obra dele. Sepulcro não foi feito para você ficar ali o tempo todo. É para você sair para fora. E nós sair para fora, porque sabemos que o Senhor quer operar. Quer operar em vidas, quer operar na família, quer operar em todo o ambiente, porque aqui era uma família que precisava que Lázaro voltasse à vida. Às vezes Lázaro já estava num ambiente tão maravilhoso, porque ele já tinha passado dessa vida para outra vida. Mas era necessário que ele voltasse para estar juntamente com Jesus.
juntamente com Maria, juntamente com Marta. Porque Jesus, ele não esquece de um filho. Jesus não esquece de nenhum amigo. Jesus não esquece de ninguém. Porque o Senhor lembra de todos. Mas a gente tem que compreender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Jesus, a hora estava marcada, o dia já estava marcado. Às vezes nós queremos acelerar os momentos de Deus. Às vezes queremos antecipar muitas coisas. Mas Jesus tem um tempo dele, é a hora dele. E que nós compreendemos que o Filho de Deus que havia vindo ao mundo, eles sabiam que Jesus era aquele que via o mundo para libertar e para salvar. Eu fico imaginando a amizade de Jesus com essas vidas. É isso que nós temos que orar ao Senhor. Senhor, eu quero ter uma amizade profunda com o Senhor, como Lázaro, como Maria, como Marta tinha com o Senhor. É essa amizade, essa intimidade que nós devemos buscar o Senhor, para que o Senhor venha operar em nós e glorificar o Pai. Eu não sei o momento que você chegou nesse culto, ou você que nos assiste, mas que pedra está te atrapalhando? Jesus fala algo muito interessante, que eles deveriam andar de dia, para que não viesse tropeçar, porque de dia você vê todas as coisas, mas à noite você não enxerga. Jesus sabia que ele estava ali, mas ele estava tentando matá-lo a qualquer momento. Mas Jesus não estava preocupado com essa morte. Mas Jesus estava preocupado em dar vida àquele que precisava. Jesus está restaurando sua vida nessa noite. Jesus está restaurando teu sonho nessa noite. Jesus está restaurando a tua alegria nessa noite. Jesus está trazendo paz ao teu coração, que estava triste, que hoje se alegra diante dele. Você que nos assiste, eu não sei o momento que você passou durante a semana, ou durante esse dia, mas que o Senhor Jesus, ele está operando na sua casa nessa hora, porque ele veio dar vida em abundância. Ele veio restaurar o teu coração, dando alegria e paz que você precisa. O Senhor Jesus, em todo o tempo, ele trabalhava na obra do Senhor. Em todo o tempo, ele fazia a vontade de Deus, porque ele glorificava o Pai. Só de você estar aqui neste lugar, você está glorificando o Senhor. Só de você estar na sua casa orando, você está glorificando o Pai. Só de você estar no teu trabalho, você está glorificando o Senhor. Que seja no seu agir, seja no seu momento. Porque o Senhor Jesus não quer ver ninguém chorando, porque aquelas vidas estavam chorando naquele momento. Porque é aquele que tinha partido dessa terra. Mas Jesus, através da ressurreição, trouxe alegria. Através da ressurreição, Jesus trouxe vida àquela família. E a palavra diz que muitos creram no Senhor Jesus. Muitas vidas passaram a crer que aquele era o Filho de Deus, como nós cremos hoje. Como nós cremos que Jesus, por nos amar, porque a palavra fala amor, mas ele teve compaixão. O que é compaixão? É você colocar no lugar do teu irmão, sentindo a dor que ele está sentindo. Jesus entrou naquela cruz por nosso amor que ele tem por nós, mas a compaixão também estava com ele, porque ele deu a vida por nós. Isso é compaixão. Nós devemos ter amor e compaixão. Deixamos a nossa dor para sentir a dor do outro. Jesus em todo momento estava sentindo a dor de Marta e Maria, porque perdeu um irmão tão querido. Em nosso meio também nós temos pessoas queridas. Não é fácil quando você perde alguém que você ama. Não é fácil quando você perde alguém que é próximo. A pessoa que você conversava, você tinha intimidade, não é fácil. Mas uma certeza que eu tenho para te falar. As pessoas que já se foram, nós vamos encontrar com elas. Porque Jesus é a ressurreição e a vida.
E essa é a mensagem dessa noite, para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia.